eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Glórias a Jesus. Nós temos que interpretar isso aqui assim, irmão. Aqui está um relato da característica das pessoas nos últimos dias. E as pessoas entendam que se fala aqui, preste atenção nisso, não são aqueles que estão lá fora. Preste atenção nisso, não são aqueles que estão lá fora. Porque depois no capítulo 5, vai falar, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Está se falando com pessoas da igreja, irmão, da liderança, porque essa aparência de piedade está ligada às coisas de Deus, a vida de fé, entendeu? Essa é a verdade aqui. E depois diz que porque deste número são os que introduzem pelas casas, se introduzem pelas casas, não são o cachaceiro que está lá no botequim, são pessoas que estão ensinando. Amém? São pessoas que estão ensinando. E aqui, ingrato eu não sou. Estou tranquilo, né? Não, é porque fala desobediente. Então aqui está, não adianta, igual como diz a Bíblia. Tu fala que não pode adulterar, mas mata. Farinha do mesmo saco. Amém, irmão? Então isso aqui não é para botar um todo aqui e ver aqui umas 3, 4 coisas que você não se enquadra e se safou, por engano. Amém? Por engano, irmão, por engano. É querer se enganar, e o coração do homem é enganoso e quer porque quer se enganar, amém? É isso que diz a Bíblia, só quem conhece o Senhor, ele esquadrinha e revela. Glória a Deus. E no capítulo 5, tendo aparência de piedade, parece que ama a Deus, parece, capítulo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, esses aqui revelado aqui em cima, amém? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ele nega, são homens que têm essas características aqui, tem uma aparência de piedade, conhece teologia, fala de Deus, fala de Jesus, que Jesus é o Senhor, fala da salvação na cruz, fala do Espírito Santo, fala um montão de coisa que está ligada a Deus, mas ele fala, tendo aparência, tem a Bíblia, tem livros de estudo, tudo isso, ele participa da oração, ele fala algumas coisas de Jesus, mas nega a eficácia dela, ele nega o poder que há num relacionamento com Jesus, o poder que há no Evangelho, ele nega o que realmente, nega o quê? Ele nega a realidade de uma pessoa que teve um encontro genuíno com Deus em Cristo Jesus. Ele nega a eficácia dela, o poder da vida de piedade, que é a vida que está relacionada às coisas de Deus. Amém? E o texto diz, continua, destes, afasta-te. Entendeu, irmão?
Então, a vida de piedade, em algumas ideias que são muitas, adjetivos, muitas que envolvem a vida de piedade, é aquele que cumpre o seu dever. Aquele que cumpre o seu dever. Também está ligado é aquele que tem um bom temor. Isso é vida de piedade. Onde uma reverência a Deus se torna real. Amém, irmão? Age dessa maneira, em conformidade com Cristo. Amém? A vida de piedade é isso. Então é um santo temor a Deus. Amém? Então o que é a vida de piedade? Ela jamais pode separar com uma vida de santificação, uma vida voltada para a santidade, porque é um temor que eu passo a ter a Deus. Amém? Então, em nome de Jesus, quem sabe ensinar teologia, está muito longe de ter tido um encontro genuíno com o Senhor, que aprendeu e vai passando, amém, irmão? E o que acontece? A vida de piedade, ela está verdadeiramente, é aquele que quiser em Cristo viver piamente, sofrerá perseguições. Então a vida de piedade também está ligada ao sofrimento. Isso é uma vida totalmente fundamentada na graça. Essa é a vida fundamentada da graça, a qual tornaram ridícula, barata, que uma vez salvo para sempre, que criou confusão, não criou edificação, porque o que o Senhor cria, o que Ele revela, edifica a igreja, não causa confusão. Amém? Então, em nome de Jesus, quem teve um encontro com o Senhor Jesus, é assim, a vida de piedade é o quê? Porque a eternidade tomou conta dele. O temporal e o passageiro não existe mais. Os olhos estão fitos na eternidade, porque a vida de piedade agora é porque se uniu a Cristo. Amém, irmão? Então, negando a eficácia dela, se eu negar a eficácia dela, a revelação é uma só. Eu faço parte daquela turma que está escrito antes. Se eu negar a eficácia dela, a vida de piedade, se eu negar, eu faço parte, as características daqueles homens dos dias trabalhosos, eu faço parte. Amém? Amém ou não amém? Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então presta atenção, funciona assim. A vida de piedade só se torna clara quando essa fé entra. A fé em Jesus, porque passou a acreditar quem? Em Jesus, o que Ele fez na cruz por nós. Quando eu reconheço quem Ele era, o que Ele escolheu ser aqui na terra, o que Ele escolheu sofrer para me salvar. Então, se a fé genuína da Bíblia, que é gerada pela palavra, entrar no meu coração, eu vou entender perfeitamente o restante das mensagens. Agora preste atenção, se a fé que é gerada no meu coração, quando é revelado o amor de Deus em Cristo Jesus na cruz para comigo, se essa fé não entrar, a Bíblia diz assim, de fé em fé. Então preste atenção, se a vida de piedade não for uma realidade, eu não acreditei da maneira que devia no que aconteceu na cruz. O de fé em fé não vai se tornar uma realidade, porque é o amor de Deus em Cristo Jesus que é derramado em meu coração, pelo Espírito Santo que me foi dado. Quando? Quando eu passei a crer no Evangelho da verdade, tendo crido nele, selado. Agora dá para viver de fé em fé. Então a vida de piedade, ela sai da aparência, porque se a fé que é gerada em mim, quando eu ouço o amor de Deus em Cristo, ela que vai me sustentar.
Então veja bem, todo o restante das cartas, das palavras do Senhor, que são reveladas para nós, de conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, se voltando para aqueles que tinham crido nele, disse, se permanecer, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Não aceitaram. A fé que eles depositaram em Cristo com defeito. Eles acreditaram na salvação da cruz, mas não acreditaram na ressurreição, o poder de Deus, o que faz na alma depois. Eles querem só a graça do perdão na cruz, mas o poder da santificação não. Só que não tem como, é inseparável. O poder que me mata na cruz é o poder que me ressuscita do túmulo. Amém? Isso aqui o Senhor está me mostrando as coisas com muito mais profundidade. Pode esquecer quem pensa que vai entrar pelas portas do reino da glória de qualquer jeito. Pode esquecer. Isso é transformar a graça em mentira. Isso é um pouco sério. Porque hoje eu sei qual é o temor que eu devo ao Senhor. Amém? E é para que todos nós viemos a saber também. Deus é santo. Santo, santo. A palavra dele é santa. Ele faz obra santa para se consagrar a ele. Então a vida de piedade é uma vida totalmente devotada a ele, por amor e gratidão, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Amém, irmão? Nada de aparência. Aparência, o que é aparência? Aparência está fora da realidade. Parece. Pelos frutos conhecereis. Vai conhecer se o poder, a eficácia da vida de piedade se encontra ali. Se teve um encontro genuíno com Cristo. Porque não tem, quem tem um encontro com o Senhor, uma nova natureza surge, novos princípios, novos valores, novos objetivos, novas amizades, novos interesses, o de Cristo. Porque tudo se fez novo, a aparência sai. Se alguém vai, eu entendi melhor, porque Jesus ensina até tu entender o português melhor. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, não parece que é. Se torna uma realidade, ele é. Se está em Cristo, é uma nova criatura. E essa nova criatura, as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo, não é aparência de piedade. A vida santa se encontra. A vida com Deus é evidente. Porque nem a circuncisão é incircuncisão, tem poder nenhum, mas o sim ser uma nova criatura. Então a vida de piedade está no ser de Jesus, ser de Deus, ter nascido de novo. Então eles negam a eficácia, a vida santa que o Espírito Santo requer, por nós termos nos unido a Cristo, é esquecida. É esquecida nas mensagens. Então a vida de piedade é receber os bens materiais. A vida de piedade é o câncer ser curado. A vida de piedade é o tumor sair do cérebro. É mentira. A vida de piedade é revelar o caráter de Cristo. A vida de piedade é ser transformado à imagem do Senhor Jesus. E esse é o desejo de quem teve um encontro com Ele. Não sente pesado, ama o que o Senhor revela depois. Porque o prazer dele está, sabe em quê? Agradar ao Pai em tudo. Agradar o Senhor Jesus em tudo, por amor. Porque segundo a Bíblia, o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que me impulsiona a viver a vida de piedade. O amor que me impulsiona a falar a verdade.
que me impulsiona a viver o Evangelho, que me impulsiona a ficar preocupado para santificar Ele sempre no meu coração. É agressivo. Nos últimos dias, seriam dias trabalhosos, porque ninguém ia querer escutar isso. Está escrito. Então, irmão, para nós que estamos escutando isso sempre, presta atenção, para nós que estamos escutando isso sempre, presta atenção à dificuldade para escutar essa santidade dessa palavra. Imagina onde ninguém prega isso. Mas são essas palavras aqui, sabe o que está ligado a essas palavras? Viver a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém, sem a vida de piedade, ninguém vai entrar. Segundo a Bíblia, esse ninguém, pode esquecer, ninguém, sem a santificação não vai entrar, não vai. Oh, Deus é mentiroso, não vai. Sem santificação é Ele trabalhando na alma. Sem a santificação é de glória em glória sendo transformada à imagem do Senhor. E esse é o desejo daquele que quer viver a vida de piedade, que passou a amar Deus. Por isso que a Bíblia diz para nós nos exortarmos todos os dias. Quer porque quer agradar. Agora pensa, estamos escutando isso aqui? Já pensou? Tu está diante do Senhor e diante de alguém, sabe o que tem que falar, sabe o que tem que fazer e não faz. Segundo a Bíblia, eu já sei o temor que se deve ao Senhor. E se eu não fizer, eu sei a vida de piedade, eu conheço, eu tenho intimidade com a eficácia dela. Se eu sei que tenho que fazer, o que tenho que fazer e não faço, eu estou negando a eficácia dela, eu estou obstruindo, aprisionando a verdade que eu estou recebendo. E se eu estou fazendo isso, eu estou negando, tenho aparência. Passei hoje, vim no carro, todo mundo às vezes, quem vem a pé, vem com a Bíblia, cantando louvores, aparência. Mas quando está diante do inferno, para tirar alguém do inferno, se esconde. Não é a graça, segundo a Bíblia, é a ira de Deus que está sobre a vida. Isso não são minhas palavras, palavras do Espírito Santo. Porque nega, tem aparência. Jesus não morreu na cruz, Jesus não saiu do túmulo, Jesus não desceu do céu, não tirou toda a sua glória para passar o que passou aqui, para depois, sabe o quê? Eu aparentar ser dele. Ele fez essa obra incrível para eu ser todo dele e viver o que ele quer. Porque a Bíblia diz que em Cristo, Ele é o meu Deus, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, é a pérola de grande valor, é a pérola que eu vendo tudo para tê-la. É o que diz a Bíblia. Amém? E a Bíblia diz em 1 Pedro, para testificar isso tudo, se em vós não tiver essas coisas, e em vós não tiver aumentando, crescendo, jamais vocês vão entrar, é o que está na Bíblia. Estão negando a eficácia dela. Nós estamos tendo oportunidade de não negar. Porque tem várias pessoas negando, vindo do altar, já negando o poder dela, tendo só aparência. O que Deus prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Falou de Deus, prestou atenção, falou de Deus, falou de promessa. A graça irresistível, a graça irresistível, mas Deus entenda, Deus quis salvar só alguns e jogar os outros todos no inferno, mas segundo a Bíblia, orem por todos os homens, porque é da vontade de Deus
que todos cheguem ao arrependimento. Aí eu creio na mentira do diabo e prego a mentira. Eu creio que Jesus morreu para me dar casa, para abrir porta de emprego, para curar o meu câncer. Jesus morreu para tirar o pecado da minha alma. É o que diz a Bíblia. Já já nós vamos ter um encontro com esse Senhor e vai valer o que Ele escreveu, não o que o homem escreveu. Amém, irmão? Amém. E então esse tem que ser o nosso desejo. Mas para viver isso, irmão, aí nós não podemos nos enganarmos. 1:12. Sim. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, amém, irmão? Isso aqui é o Espírito Santo revelando, Paulo escrevendo e falando pelo Espírito. A vida de piedade Paulo viveu. E não tinha, lembre-se, não tinha, ele teve um encontro com Jesus. Nós também não tínhamos, mas temos que revelar que tivemos um encontro com Jesus, que só dá para falar isso quem teve um encontro com Jesus. Amém? Da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, amém, irmão? Glória a Deus. Não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Para entrar, vai ter que repetir isso aqui junto. Com simplicidade, sinceridade que vem de Deus, Isso que vem, como eu me comporto, como eu falo, como eu ajo, as maneiras de eu decidir as coisas, como eu faço, vem de Deus e não sabedoria carnal. Isso é profundo, isso aqui é uma vida de piedade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então são atitudes que vêm de Deus, porque teme a Deus. Teme a Deus. E a Bíblia diz, se nós já sabemos o temor que se deve ao Senhor, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito. Onde? No temor a Deus. Da carne e do espírito. Lembra a palavra em Tiago? Limpai os vossos corações, purificai os vossos corações. Porque a Bíblia diz que estão em duplo ânimo dobre. Estou mal, estou bem, estou mal, estou bem. A Bíblia diz que é o coração que está sujo. Então, purifiquemo-nos. Então, dá para se limpar. Porque se alguém é um vaso de desonra, segundo a Bíblia, e se purificar de todas essas coisas, passa a ser vaso de honra, segundo a Bíblia. O que não pode é nós ficarmos negando a eficácia desse evangelho, o que ele faz numa alma, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então negar o que o poder de Deus no evangelho faz, significa como? Negar o quê? Não revelar o novo nascimento, não revelar a vida santa que Deus dá, não revelar a graça sobre graça, que é o agir de Deus em nossas vidas sempre. Amém, irmão? E quem é que faz isso, irmão? Para poder fazer isso, aí tu vê se eu falo com sinceridade que vem de Deus, sinceridade é em verdade, eu falo em verdade, e isso vem de Deus. Eu falo em verdade, em amor, em santidade, em justiça, sinceridade, nem nada de malícia, nada de sim, sim, não, sim, sim ou não, não tem conversa, não tem meias palavras, revela um pensamento agora e já muda o pensamento,
Isso não existe no Evangelho, porque é uma verdade absoluta. Absoluta, amém, irmão? Então, só dá para falar isso, fazer isso, com a presença do Santo Espírito. Porque, segundo a Bíblia, ninguém pode falar que Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito. Deus só aceita eu chamar Jesus de Senhor pelo Espírito. Então, em nome do Senhor Jesus, o que significa isso? Chamar Jesus de Senhor, eu estou afirmando o quê, irmão? Eu estou afirmando que Ele é o Senhor da minha vida, que Ele é o Senhor da história, que Ele é que governa, porque todo o poder foi dado a Ele nos céus e na terra, que tudo foi criado nele, por Ele e para Ele. Ele é o único mediador. Então, defender, viver o senhorio de Jesus, é defender o Evangelho da maneira que diz a Bíblia, sem trocar palavras, sem acrescentar nada. Não dá para Ele falar que Ele é Senhor, se não for pelo Espírito. Então, em nome de Jesus, significa o quê? Viver as verdades que são reveladas até a morte, se for possível. É viver sob a total influência do Santo Espírito. Só dá para revelar o fruto do Espírito tendo o Espírito. Só dá para revelar o poder do Evangelho, a eficácia que há nele, com o Espírito. É inseparável. Pelo Espírito. Agora, tem como eu falar que Jesus é Senhor pelo Espírito, mas vivendo mais ou menos a palavra? Tem? Boa resposta. E é isso mesmo. Porque a Bíblia diz assim, ó, o Senhor Deus, o nosso Deus, o Senhor, não pode ser. Ele é Espírito. O Senhor é Espírito. Prestou atenção? O Senhor é Espírito. Ele está aqui. E onde quer que há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Aí a liberdade, nada aprisiona a alma mais. A liberdade, eu revelo a eficácia desse Evangelho com a minha vida. Não pareço mais só não, que o homem é uma desgraça, o coração podre. Sabe o que o homem busca e vive? Ele sempre quer passar que é aquilo que ele não é. Sempre. Ele sempre quer passar aquilo que ele não é. Jesus veio fazer uma obra em nossas vidas. Não pode, na aparência vai se enrolar. Na aparência, negando a eficácia dela. Então, tu jamais vai, eu tenho que ser com Cristo, tu tem que ser o que Ele disse que você é. Aceitar. Quem é santo. Quem quer se sujar, vai se sujar mais. Mas quem quer levar uma vida de piedade, e não tem outra maneira, vai sofrer perseguições. Vai sofrer. Agora, não querem passar as perseguições, porém, dizem que tem a salvação. Parece, está fora da realidade, é só aparência. Segundo a Bíblia, destes, afasta-te. O que eu busco? O que você busca durante a semana? A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? O que você busca? Se purificar mais para ver Ele como Ele é? Quem são esses? Os que tiveram o encontro com Ele e não vivem de aparência. Não adianta querer ensinar, não adianta querer fazer teologia, não adianta nada disso, mostrar que é mestre, passar que sabe de alguma coisa. Segundo a Bíblia, é o ser uma nova criatura que revela a virtude de Deus. Revelando o quê? Como eu revelo isso? Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Quem crê no testemunho que Deus deu de seu filho, em si mesmo tem o testemunho. É normal esse poder do Evangelho ser manifestado. Mas primeiro, morri na cruz com Ele. Segundo,
Se já ressuscitaste com Cristo, busca e pensa nas coisas de cima. Não fica só aí, na segunda parte, não nas da terra. Para não ter zona neutra. Porque se falar só busca e pensa nas coisas de cima, não sei nem as coisas de cima. O que é as coisas de cima? Quem teve um encontro com Jesus sabe o que são as coisas de cima. É a nova vida que Ele deu para todos nós. Então, em nome do Senhor Jesus, vamos sair da aparência. Amém, irmão? Não adianta se os outros estão pensando e você está conseguindo enganar alguém que tu é cristão. Deus nós não enganamos. Existe uma vida totalmente oposta desse mundo que o Senhor Jesus deu para um povo dele. E essa vida tem que ser manifestada. Eu posso enganar os outros podem pensar que eu sou cristão, pela impressão que eu dou, não gosto de briga, sou passivo, aí eu venho com a Bíblia, cristão. Só tenho uma mulher, não adultero, não roubo com arma, sou cristão, ando manso, não gosto de confusão, ando manso. A graça está muito além disso. Anos-luz na frente. É uma vida que não tem aqui. O parâmetro é aquele que desceu e depois subiu. Ele é o parâmetro. Amém? Vamos em nome do Senhor Jesus, que essa palavra gere fé, gere transformação. Depois tu lê aqui, se você não se enquadra nessa turma aqui que foi falado antes. Porque segundo a Bíblia, se eu estou vivo aqui, Ele quer me salvar. Amém? Porque segundo a Bíblia, Ele quer que todos, quer salvar todos. Não é como os filhos do inferno mentem, não. Ele quer salvar, Ele amou o mundo todo. E quer salvar todos. Se Ele quisesse, Ele matava todo mundo agora. Mas Ele está permitindo que essa palavra continue sendo pregada ainda. Aos que estão de fora e aos que estão de dentro, aqui. Se eu quero a vida de piedade, não de aparência, eu vou viver de acordo com a vida de piedade. Sabe o que é? Um bom temor. Eu sei, reconheço o meu dever, tenho que fazer. Aquele que cumpre o seu dever para com Deus. Procurando o quê? Agradar Ele em tudo. Aprovando o quê? Só aquilo que agrada ao Senhor. Funciona assim. Porque não quer entristecer o Espírito Santo de forma alguma. Amém? Tome posse no nome de Jesus.